Próximo exemplo, agora o exemplo 3. Em uma PA crescente, cujo primeiro termo vale 2, o segundo, o quinto e o 14º termos formam, nessa ordem, uma PG. Obtenha a razão dessa PG. Questão interessante, né, pessoal? Então, o problema está dizendo para a gente que existe uma PA, uma progressão aritmética de primeiro termo 2, tal que o segundo termo, o quinto termo e o 14º termo formam, nessa ordem, uma PG. Determinar a razão dessa PG. Muito bem. Então tá, de qualquer forma, o que a gente tem aqui, pessoal, olha, o que a gente tem aqui é uma PG de 3 termos, tá vendo? Uma PG de 3 termos. O que a propriedade diz pra gente? Que o termo do meio ao quadrado é igual ao produto dos outros dois. É assim que eu vou começar o problema. O termo do meio ao quadrado é igual ao produto dos outros dois. Vamos lá? Então, o termo do meio ali é o A5 ao quadrado. Isso tem que ser igual ao produto dos outros dois. É o produto de A2 vezes A14. Muito bem. Só que a gente tem que lembrar que esses termos aqui, olha, A2, A5 e A14, também são termos da PA considerada. Então, esse A2 eu posso escrever como sendo A1 mais R, pensando no termo geral para as PAs. O A5 eu posso escrever A1 mais 4Rs e o A14 A1 mais 13R, termo geral para PA, tudo bem? Então vamos lá. No lugar desse A5 eu vou colocar o que agora? A1 mais 4Rs. Ao quadrado. Isso é igual. O que é o A2? É A1 mais R. E o que é o A14? É o A1 mais 13R. Pronto. O problema deu o valor de A1 pra gente, não deu? Olha, o valor de A1 é 2. Então aqui vai ficar, ó, 2 mais 4R ao quadrado igual a 2 mais R, que multiplica quem? 2 mais 13 R's. Agora é fazer conta. Entenderam o que eu fiz, pessoal? Entendeu? O que o problema diz pra gente? Que esses termos aqui, ó, A2, A5 e A14, são termos de uma PA. Então, se o A2 é termo de uma PA, ele pode ser escrito como A1 mais R. O A5, A1 mais 4R. E o A14, A1 mais 3R. Foi o que eu fiz aqui, substituindo. Tá bom? Vamos às contas agora? No primeiro membro eu tenho um produto notável, né? Vamos desenvolver? O que diz a regrinha? É o quadrado do primeiro, 2 ao quadrado dá 4. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 4R dá 16R, mais o quadrado do segundo, 4R ao quadrado é 16R ao quadrado. O 4 está ao quadrado e o R também. Igual, aqui no segundo membro eu vou fazer distributiva. 2 vezes 2 dá 4. Agora 2 vezes 13R, 26R. R vezes 2, 2Rs. E R vezes 13R, 13R ao quadrado. 13R ao quadrado. Bom, vamos fazer o seguinte agora. Vamos passar tudo para o primeiro membro, que eu estou desconfiado que nós vamos obter uma equação do segundo grau, não é verdade? Então, primeiro com R ao quadrado, né? Considerando aqui as parcelas que tem R ao quadrado. 16R ao quadrado, essa parcela vem para o primeiro membro, menos 13R ao quadrado. Muito bem. Agora as parcelas que tem R. Essa aqui, né? Mais 16Rs. Aqui, olha, 26R mais 2Rs dá 28Rs. Para o primeiro membro, menos 28Rs. Agora mais 4. Esse 4 com esse a gente pode simplificar, não é verdade? Um positivo. Se esse aqui vem para o primeiro membro, esse fica negativo. É um positivo e um negativo, você pode simplificar. Esse vai embora com esse, sem problema nenhum. Assim, já considerando tudo, não é verdade? Igual a zero. 16R ao quadrado menos 13R ao quadrado, isso vai dar 3, né? 3R ao quadrado. Aqui 16 menos 28 vai dar menos 12Rs igual a zero. O que a gente obteve agora foi uma equação de segundo grau incompleta, faltando o parâmetro C. Quando isso ocorrer, a gente não precisa aplicar a fórmula de Bhaskara, não é verdade? Se você quiser, pode, mas não precisa, vai trabalhar demais. Nesse caso aqui, você coloca o R em evidência. R em evidência. R, abre parênteses. 3R ao quadrado dividido por R vai dar 3R. Menos 12R dividido por R vai dar 12. Igual a zero. Agora eu tenho um produto de dois números reais dando zero. Significa que um deles é zero. Então, R igual a zero. Ou 3R menos 12 igual a zero. 3R é igual a 12 e, portanto, R é 12 dividido por 3, que dá 4. Só que R igual a 4, R igual a 0 não vai servir.
Não é porque a razão é zero, não, pessoal. R igual a zero não vai servir, porque o problema está falando em uma PA crescente. Se a PA é crescente, a razão não pode ser zero, a razão tem que ser um número positivo. Tá? Então, a razão aqui pra gente, quem é? É o 4, tudo bem? 4. Acabou o problema? Não. O que ele quer que a gente faça? Ele quer que a gente determine a razão da PG, né? A razão da PG. Para você determinar a razão da PG, você pode dividir, né, o segundo termo pelo primeiro. Ou seja, é esse termo aqui, que é o A5, dividido pelo A2. Mas o que é o A5? É o A1 mais 4 R's, conforme nós discutimos aí atrás. E o A2 é A1 mais R. Vamos substituir os valores que a gente achou, que a gente tem? O A1 ele deu para a gente que é 2, mais 4 vezes a razão 4, sobre o A1, 2, mais a razão 4. O que vai dar isso? 4 vezes 4, 16, mais 2, 18. Sobre 2 mais 4, 6. E 18 dividido por 6 vai dar 3. Pronto, a razão da PG é 3. Esse problema já foi um pouquinho melhor, não é verdade? Próximo exemplo, agora o exemplo 4. Os números que expressam as medidas da diagonal, do perímetro e da área de um quadrado nessa ordem podem ser termos de uma PG? Questão bacana, né, pessoal? Vamos entender nosso problema? Ele está dizendo o seguinte, ó. Dado um quadrado de lado A, considere um quadrado de lado A. É possível que os números que expressam a medida da diagonal, do perímetro e da área formem nessa ordem uma PG? É isso que ele está te questionando. É possível que os números que expressam a medida da diagonal, do perímetro e da área formem uma PG? Vamos verificar? Vamos lá. Então, a PG aqui considerada é a seguinte, olha, a PG considerada é a diagonal, o perímetro e a área. Muito bem. A diagonal do quadrado é lado raiz de 2, né? A fórmula que te dá a diagonal do quadrado é lado raiz de 2. Como o lado aqui é A, vai ficar A raiz de 2. A raiz de 2. Perímetro do quadrado. Uma observação, alguns colocam 2P, outros P, mas o P aqui para mim é o perímetro do quadrado, que é a soma de todos os seus lados, que vai dar 4A, né? 4A. E a área do quadrado? A área do quadrado é lado ao quadrado, ou seja, A ao quadrado. Pronto, ele está te questionando. É possível que esses três números formem uma PG? Bom, pessoal, a ideia aqui é o seguinte, a gente tem que dar um jeito de determinar o valor de A. Se a gente achar um A positivo, a resposta é sim. Por que o A tem que ser positivo? Porque A é lado do quadrado. Se a gente achar um A negativo, a resposta é não, porque A é lado do quadrado, tem que ser maior do que zero. Então tá. De qualquer forma, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma PG de 3 termos, tá vendo? Uma PG de 3 termos. O que a propriedade diz pra gente? Que o termo do meio ao quadrado é igual ao produto dos outros dois. Então vou organizar meu problema agora. O termo do meio ao quadrado é o 4A. 4A ao quadrado é igual ao produto dos outros dois. A raiz de 2 vezes A ao quadrado. Muito bem. Bom, agora é fazer conta, né? 4A ao quadrado, isso vai dar 16A ao quadrado igual a A vezes A ao cubo. Vou deixar assim mesmo, ó. A raiz de 2 vezes A ao quadrado. Posso cortar esse A ao quadrado com esse A ao quadrado? Esse com esse, posso cortar? Posso, pessoal, sem problema nenhum. A gente tem que ter um certo cuidado com os cortes. Quando você faz um corte como esse, no fundo, você está dividindo toda essa equação por A ao quadrado. Isso que justifica o corte. Mas a gente tem que ter o cuidado de não estarmos dividindo por zero. Agora, não corre o risco de A ao quadrado ser zero? Não, porque A é o lado do quadrado, não pode ser zero. Então, funciona o corte aqui sem problema nenhum. Agora, se você estivesse resolvendo essa equação, o contexto fosse, resolva essa equação. Não pode cortar, não. Não foi dado nenhuma condição a respeito de A, tá bom? Teria que passar tudo para o primeiro membro, colocar em evidência, aquelas coisas todas, tudo bem? Bom, então aqui o que a gente tem é 16, o que sobrou, né? 16 igual a raiz de 2. Vamos para cá, o A então vai ser 16 sobre raiz de 2. E aí você racionaliza, multiplica por raiz de 2, divide por raiz de 2. Você vai obter A igual, olha só, raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar 2. 16 dividido por 2 dá 8. 8 raiz de 2. É um número maior do que zero? É. Então qual vai ser a resposta ao problema? É possível que os números que expressam as medidas da diagonal, do perímetro e da área de um quadrado estejam nessa ordem PG? A resposta é sim, porque eu achei aqui um A positivo. Tudo bem? É isso aí. Subtraindo-se o mesmo número de 6, 14 e 38, obtemos nessa ordem uma PG.
Qual é a razão da PG? Questão interessante, né, pessoal? Ele está falando para a gente o seguinte, olha, se a gente subtrair a mesma quantidade x de 6, 14 e 38, a gente obtém uma PG. Qual é a razão dessa PG? Tudo bem? Então, a PG considerada aqui, pessoal, a PG considerada é a seguinte. É 6 menos x, 14 menos x e 38 menos x. Não é isso que ele está dizendo para a gente? Se a gente subtraiu a mesma quantidade que eu estou chamando de x, de 6, 14 e 38, a gente obtém uma PG. Aqui é a PG, então, considerada, não é verdade? Qual é a razão dessa PG? Muito bem. Novamente, eu tenho uma PG de 3 termos, né? O primeiro termo é o 6 menos x, o segundo termo é o 14 menos x, e o terceiro termo é o 38 menos x. O que a gente sabe a respeito de uma PG de 3 termos? O termo do meio ao quadrado é o produto dos outros dois. Então, vamos lá. O termo do meio ao quadrado é igual ao produto dos outros dois. Bom, o A2 aqui pra gente é o 14 menos x. Ó, 14 menos x ao quadrado é igual, o A1 é o 6 menos x, e o A3 é 38 menos x. Vamos lá, fazer conta. Bom, no primeiro membro a gente tem um produto notável, né? É o quadrado do primeiro, 14 é o quadrado dá 196, o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então 2 vezes 14 dá 28, 28 vezes x, 28x, mais o quadrado do segundo, mais x ao quadrado. Igual. Aqui eu vou fazer distributiva, 6 vezes 38, isso vai dar 228. Agora 6 vezes menos x é menos 6x. Menos x vezes 38, menos 38x. E menos x vezes menos x mais x ao quadrado. E aí aqui, olha só, já tem uma boa notícia que é esse x ao quadrado. Com isso você vai simplificar, não é verdade? Aí a gente foge da equação do segundo grau. Bom, vou fazer o seguinte, tudo que tem x vou deixar no primeiro membro, o que não tem vou passar para o segundo membro. Então, menos 28x continua. Aqui a gente tem, ó, menos 6x, menos 38x, vai dar menos 44x. Para o primeiro membro, mais 44x. Igual, aqui 228, e esse 196 para o segundo membro, menos 196. Vamos lá. Bom, 44x menos 28x, isso vai dar 16x. 16x igual. Agora, 228 menos 196, isso vai dar 32. 32. Então, quem vai ser x, então? O x vai ser 32 dividido por 16, ou seja, x vai ser 2. Excelente. Acabou o problema? Não, apenas determinei x, né? O que ele quer que a gente determine? Ele quer que a gente determine a razão da PG. Vamos montar a PG? Aqui está a nossa PG. Nossa PG, então, vai ficar assim, ó. 6 menos x. Então, 6 menos 2, 6 menos 2, 4. Depois, 14 menos x. 14 menos 2 é 12. Por fim, 38 menos x. 38 menos 2, 36. Qual é a razão da nossa PG? Para a gente determinar a razão, a gente tem que dividir qualquer termo a partir do segundo pelo anterior. Então pode ser aqui, por exemplo, 12 dividido por 4. E o 12 dividido por 4, isso dá 3. Pronto, a razão da PG é 3. Esse aqui também já foi um pouco mais interessante, não é verdade? Próximo exemplo, agora o exemplo 6. O segundo, o sétimo e o 27º termos de uma PA de números inteiros de razão R formam nessa ordem uma PG de razão Q, com Q e R naturais positivos. Determine no item A o menor valor possível para R e no item B o valor do 18º termo da PA. Então tá, pessoal, então tá. O problema está falando para a gente que existe uma PA tal que o segundo termo, o sétimo e o 27º termos dessa PA formam uma PG. Então, a PG em questão aqui, pessoal, ó, a PG em questão é o segundo termo da PA, Quem mais? O sétimo termo da PA e o 27º termo da PA. Pronto, essa é a PG em questão. Então, entendendo o nosso problema. O problema está falando que existe uma PA, uma progressão aritmética tal que o segundo termo dessa PA, o sétimo termo e o 27º termos dessa PA formam uma PG de razão R, né? De razão Q, sendo Q e R números naturais positivos. Aí no item A
Determine o menor valor possível para a razão R da PA. Ah, então tá, pessoal. De qualquer forma, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui uma PG, tá vendo? Uma PG de 3 termos. Bom, se eu tenho uma PG de 3 termos, o que a propriedade diz pra gente? Que o termo do meio ao quadrado é igual ao produto dos outros dois. Vamos fazer isso? O termo do meio, que é o A7 ao quadrado, é igual ao produto dos outros dois. É o A2 vezes o A27. Pronto, é a propriedade que a gente está estudando. Numa PG de 3 termos, o termo do meio ao quadrado é igual ao produto dos outros dois. O termo do meio aqui é o A7, os outros dois é o A2 e o A27. Mas esses termos A2, A7 e A27 são termos da PA. Portanto, esse A7 eu posso escrever A1 mais 6Rs, o A2 A1 mais R e o A27 A1 mais 26R. Tá? Então devagarzinho pra você entender. O A7 eu posso escrever como? Ó, A1 mais 6R ao quadrado. Igual, o A2, como é que eu posso escrever? A1 mais R. E o A27, A1 mais 26R. Vamos fazer conta? Bom, aqui eu tenho um produto notável, quadrado do primeiro, A1 ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então vai ficar 12A1R, mais o quadrado do segundo, 6R ao quadrado é 36R ao quadrado, igual. Bom, aqui agora A1 vezes A1 dá A1 ao quadrado, fazendo distributivo agora, tá? A1 vezes A1, agora A1 vezes 26R vai dar 26A1R, agora R vezes A1 é A1R, por fim, R vezes 26R, 26R ao quadrado, 26R ao quadrado, excelente. Conforme você está observando, esse A1 ao quadrado, tá vendo, ó? Com esse aqui, a gente pode simplificar, sem problema nenhum. Agora eu vou fazer o seguinte, tudo que tem R ao quadrado eu vou deixar no primeiro membro e as outras parcelas eu vou passar para o segundo membro. A gente vai obter o seguinte, então, ó, 36. R ao quadrado, essa parcela aqui para o primeiro membro, menos 26R ao quadrado, igual 26A1R mais A1R vai dar 27 A1R, e aqui a gente tem 12A1R para o segundo membro, menos 12 A1R. Bom, 36R ao quadrado menos 26R ao quadrado, isso vai dar 10R ao quadrado. Igual a 27A1R menos 12A1R, vai dar 15 A1R. Pronto, agora já vem algumas discussões, pessoal. O problema está dizendo que a razão R da PA é um número natural positivo. Então você pode cortar um R desse com desse. Esse com esse, sem problema nenhum. Vai sobrar o quê? 10Rs igual a 15A1. Isso porque o problema está falando que R é um número natural positivo. Então significa então que a razão, pessoal, a razão vai ser quem? 15A1 sobre 10, mas dá para simplificar o 15 com 10, né? Simplificando por 5, 3A1 sobre 2. Pronto. É para cá que a gente deve olhar. Para cá que a gente deve olhar, pessoal. Vamos lá. Bom, a informação que a gente tem aí no problema, importantíssima, é a seguinte. Esse A1 aqui é um número inteiro, esse A1 aqui é um número inteiro, e a razão R é um número natural positivo. A razão R é um número natural positivo. Em vista disso, pessoal, tendo em vista que esse R aqui é um número natural positivo, esse A1 aqui tem que ser um número par. Não é verdade? E mais, tem que ser um par positivo, porque o R aqui tem que dar positivo, né? O R é um número natural positivo. Ah, então esse A1 aqui tem que ser um número par positivo, porque a divisão aqui tem que dar positivo, tá? E tem que dar um natural positivo. Então não pode o A1 ser 5, por exemplo. Se o A1 for 5, não dá para dividir, a razão não vai dar inteira. Tudo bem? Entenderam a jogada? Tendo em vista que a razão é um número natural positivo, esse A1 aqui tem que ser um número par e positivo. Par e positivo, para você poder dividir. Quais são os possíveis números, quais são os números pares positivos? É o 2, é o 4, é o 6, qual que nós vamos usar? O 2, pessoal. Por que é o 2? Porque ele quer ir no item A o menor, né? O menor valor possível para a razão R. O menor valor possível para a razão R será quando A1 for igual a 2. E se A1 for igual a 2, significa que a razão vai ser 3. Tudo bem? Bom, isso implica R igual a 3. E A1 igual a 2, né? Já vamos colocar assim, A1 igual a 2 e R igual a 3. Isso implica A1 igual a 2
e R igual a 3. Pronto, isso aqui já é o item A, né? O item B, o valor do 18º termo da PA para a condição do item A. O valor do 18º é o A18. O A18 da PA. Em vermelho aqui agora, né? Item B. O A18. Como é que a gente calcula o A18 de uma PA? O que é o A18? É A1 mais 17 R's. Então, o A18 vai ser igual o A1 que a gente determinou aqui, que é 2, mais 17 vezes a razão, que é 3. Portanto, o A18, o 18º termo da PA, vai ser 17 vezes 3 dá 51, 51 mais 2, 53. Questão de altíssimo nível, não é verdade, pessoal?